Fala, galera. Hoje vamos falar de Porto e Sporting. Estou voltando, galera. Para quem não sabe, eu não cheguei a fazer nenhum vídeo sobre o Porto nesse período, mas eu cheguei a fazer uma postagem aí. Eu estava viajando e o Wi-Fi lá era péssimo. Para quem não sabe, navio, a internet é péssima e pior, é paga. Mas enfim, no final das contas a viagem foi boa dentro dos conformes, mas teve esse grande problema, até porque hoje em dia ninguém vive sem internet, né, galera? E acabou atrapalhando aqui. Eu não queria parar de gravar. Eu ia gravar lá na viagem. Eu cheguei a falar isso no pré-jogo, Flamengo e Corinthians, mas não deu, enfim. Então, mas agora estou de volta. Vamos falar de Porto e Sporting. Que jogo, galera, que jogo. Eu acho que é um daqueles jogos que definem o título e enfim, é aqueles jogos de uma importância inestimável. Por quê? Se o Sporting ganha, ele vai simplesmente encostar no Porto, ficando a 1 ponto. Se o Porto ganha, ele volta a 7. E se dá empate, continua a 4 pontos. Então, assim, quem ganhar esse jogo, assim, se o Porto ganha, ele encaminha o título português. Se ele perde, ele é um tropeço muito perigoso. Porque mesmo que o Sport ainda não assuma a liderança, o Porto vai ficar numa situação muito delicada. Né? E é tudo isso por causa da derrota para o Casa Pia. Não consegui assistir esse jogo, infelizmente, né, galera? Já expliquei o motivo. Mas, de qualquer forma, o que é inegável é que essa derrota foi muito ruim, até porque o Sporting também não está bobeando, né? Continua, agora encosta um pouco, o Benfica fica muito para trás, e é interessante que o Benfica está invicto, né, galera? Impressionante. O Benfica continua muito atrás, enquanto isso... Então, esse é o jogo, não para definir o título, porque está muito longe para falar isso, mas que é muito importante, Bom, intro dada, vamos falar aqui da provável escalação, tá? Diogo Costa no gol, perfeito, nada demais, nosso goleiro. Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek e Kiwior. Isso é um ponto interessante que eu quero ressaltar. A gente vê o quanto o Farioli é inteligente, cara. Eu falei que não podia tirar Bednarek ou Kiwior, não ia ser bom pro time. Até pelo fato do Thiago Silva já ter mais idade, era melhor deixar ele no banco. Não, ele conseguiu fazer um esquema que coloca os três, galera. Claro, ainda é uma coisa nova, mas já deu certo contra o Gil Vicente. Então, assim, é uma estratégia muito inteligente. Do Gil Vicente eu falei, né? Porque foi quando eu olhei, mas contra os Rangers não foi usada essa estratégia. Mas enfim, uma estratégia que não é ruim. Eu acho interessante improvisar o Kiwior. Quem sabe ele se dá bem como lateral. Enfim, e eu que falei, mostra o quanto esse cara é inteligente. Ele é capaz de modelar o time ao favor do time e ao seu favor, né? Enfim, é uma coisa impressionante. Enfim, no meio campo, Rosário, Froholt e Gabri Veiga também. Geralmente esses são os titulares. E também PP, Borja Sainz nas pontas, Samu de centroavante. É claro que a gente sempre fala que o Porto tem algumas opções no banco, né? Sempre eu acharia que assim, falando assim de substituição, né? Que vem falando que o PP não deveria jogar o jogo inteiro, né? Apesar que eu não sei como foi lá contra o Casa Pia. Mas enfim, eu acharia interessante tentar, por exemplo, em algum momento eu acredito que vai colocar o William Gomes. Então coloca no lugar do PP, né? Porque o PP não acho que eu vou jogar o jogo inteiro, né? Nem o Borja Sainz, também acho que for jogar de titular, é claro que isso é uma provável escalação, não quer dizer que vai ser isso, também não pode jogar o jogo inteiro. Eu acho que poucos jogadores podem jogar o jogo inteiro, né, galera? Requer muito físico, né? Enfim, contra o meio-campo, né? A gente sabe que tem o Rodrigo Mora, que é a nossa arma secreta, né? Que não é tão secreta assim, todo mundo sabe o quanto ele é um gênio. Enfim, ou pelo menos muito talentoso, né? Acho que gênio ainda é um pouco cedo demais para falar, mas ele é bastante talentoso, que ele sempre entra no lugar do Gabi Veiga, né? Enfim, então, basicamente é isso a provável escalação. Como eu falei, o Sporting ele vem com força total, porque ele sabe a importância desse jogo. Só que o Porto vai estar com a vantagem da sua torcida. O Sporting perdeu um jogo nessa liga, que foi pra gente. Foi naquele jogo que o William Gomes brilhou,
Nossa, quem não lembra daquele golaço, hein, mano? Quem não lembra? Que golaço! E assim, o Porto vai ter essa torcida a seu favor. Então, assim, torcedores que vão estar no Dragão, que façam sua parte, cantem, apoiem o time, façam daquilo um caldeirão para que empurre o time do Porto para que consiga trazer esse resultado. E o Porto também vem com força total. Então, assim, além de ser um clássico, que clássico não se joga, se ganha, ainda tem o fato de ser um clássico decisivo. Então, assim, jogadores, joguem com a alma do torcedor. Vistam o manto azul e branco. Sempre falo, não importa o que vai acontecer em campo, mas que vocês honrem isso aqui, que vocês honrem essa maravilha chamada Futebol Clube do Porto. É isso que a gente pede, que vocês honrem, joguem com alma, com dedicação. É isso que a gente pede, porque hoje é decisivo, hoje é decisivo. Sem falar que a gente também tem clássico contra eles lá na Taça de Portugal, que também é decisivo, porque com todo respeito, se Faf e o Torrense for campeão, o mundo está acabando. Então, é muito provável que o campeão saia desse jogo, tá, galera? Eu falei, não é querendo menosprezar, mas quem é Faf e Torrense, né, galera? Enfim, então esse clássico vai definir o ano. O Benfica tá praticamente fora do caminho, basicamente. Então, assim, teremos Porto e Sporting de sobra este ano pra gente definir os campeões portugueses, né? Tanto do Campeonato Português quanto da Taça de Portugal. Enfim, galera, mas é isso. Hoje é pensar em Primeira Liga. E o que eu falei, hoje é guerra. Que vocês se doem dentro de campo, jogadores. Pelo torcedor e pela essa instituição. Futebol Clube do Porto. E é isso. Falou. Seguimos juntos.